Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aula da semana 4 aqui, projeto Telegram, a realização das questões do livro da gente. Aliás, eu espero que vocês comprem o livro, livro bom, né, com um monte de questões legais, todas inéditas, feitas por nós. Vamos comentar aqui a questão 6 do simulado 29, que está bem variado aqui. Ó, considerando os aspectos sintáticos do texto Feitiço do Bruxo de Ferreira Goulart, julgue os itens, né, que a gente tem na sequência. Então, vamos lá. Dois verbos, poderia e ter. Presente zen. Perguntei-me se não poderia essa crítica ter algum fundamento e eu fui conferir. Constituem locução verbal de transitividade direta, ou seja, poderia ter é locução e é transitivo direto. E apenas o termo algum fundamento é seu complemento, no caso, seu objeto direto. Vamos ver. É a locução. Para que seja locução, é preciso que exista uma dependência semântica entre os dois termos. Ou seja, eles não podem constituir duas orações, mas apenas uma oração, os dois funcionando no agregamento semântico. E é o que acontece, eu não consigo desenvolver o ter. Poderia ter, eu só consigo organizar esse período nos dois juntos. Eu não consigo transformar o ter, desenvolver o ter. Por exemplo, se eu pegar aqui, deixe-me ir, né? Aquela música do Cartola, deixe-me ir, preciso andar. O deixe-me ir, eu posso conjugar o ir e desenvolver o ir. Deixe-me, deixe que eu vá. Então, esse que eu vá comprova que deixe e ir são duas orações diferentes. Uma principal e a outra subordinada. O poderia ter, não. Eu não consigo desenvolver o ter e transformar isso numa oração desenvolvida para ficar claro que uma é principal e uma subordinada. Não, as duas estão juntas, gerando dependência semântica e formando verdadeiramente uma locução. Sendo assim, é a locução verbal e o algum fundamento é objeto direto. Essa está certa. Vamos ver a próxima. No trecho, vou tentar dividir com você, leitor, as alegrias que a dita releitura me proporcionou. E ele está falando que o leitor é predicativo e, por isso, está isolado entre vírgulas. Vocês sabem que o predicativo, função sintática predicativo, quando está deslocado no período simples, ela obrigatoriamente tem de vir separada por vírgulas. Só para a gente relembrar, aposto também, claro, menos o nominativo, e o vocativo é a outra função que obrigatoriamente vem separada por vírgula. Tá, se fosse predicativo, tinha que estar, mas a gente tem que conferir. O que que define predicativo? Predicativo é uma estrutura adjetiva, né? O adjetivo ele tem duas funções, ou ele é predicativo ou ele é adjunta de nominal. Uma estrutura que indica estado ou condição temporária do sujeito ou do objeto. É diferente do adjunta de nominal, que não é uma estrutura temporária. Bom, aqui não, aqui o leitor não está adjetivando, né? Ele não está indicando um estado ou uma condição temporária. Na verdade, é a quem ele se dirige. Eu vou tentar dividir com você, leitor. Então, isso acaba sendo um chamamento, isso é um vocativo, né? Na verdade, não predicativo. É separável por vírgula, mas é vocativo. A 2 também não está certo. O número 3. Quer dizer, a 2 também não. A 2 não está certa. A 1 está certa. Olha, 3. Não era lá essa obra-prima que se diz que é. Olha que interessante, hein? Não era. Ele está dizendo o seguinte: que as palavras, os dois queijos, né? Apresentam a mesma classe gramatical, mas exercem funções sintáticas diferentes. Mesma classe gramatical. O primeiro que claramente está substituindo a obra-prima. Já comentei aqui
que quando a gente quiser saber as funções do que, a primeira coisa que tem que testar é se é pronome relativo, porque o pronome substitui um termo que foi mencionado antes. E esse que está substituindo a obra-prima. Então, é pronome relativo, né? E a função sintática é de sujeito paciente do verbo dizer, né? Ou ser partícula passivadora. Então, o que é sujeito paciente? Pronome relativo ou função sintática entre o sujeito e o paciente. Agora, o segundo que ele não está substituindo ninguém, né? Quem diz, diz alguma coisa. Então, a estrutura que está entrando na sequência, é o objeto direto do verbo dizer. Então, é uma oração subordinada a substantivo, né? Muito bem. E que se diz que é. É uma oração subordinada a substantivo. Só que é uma oração subordinada a substantiva subjetiva, né? Tudo bem, aquilo é dito. É uma oração subordinada a substantiva subjetiva. E o que é que, quando o que introduz oração substantiva, ele é a conjunção integrante, né? Então, um dos marcos da oração subordinada substantiva é a conjunção integrante. Então, primeiro o que? Pronome relativo. Segundo o que? Conjunção integrante. É isso, né? Isso daí foi também. Só que, repara, mesma classe gramatical, de jeito nenhum. Funções sintáticas diferentes, de jeito nenhum também, porque a conjunção integrante ela não tem função sintática. A conjunção integrante é neutra semântica e sintaticamente. Ela só liga, ela não indica nenhum tipo de valor semântico e nenhuma função sintática. Então, primeiro que é pronome relativo e funciona como sujeito paciente da oração que ele está inserido. Segundo que é conjunção integrante, introduzindo oração subordinada substantiva e subjetiva. Joia, bora para 4. Os substantivos próprios desempenham, no primeiro parágrafo do texto, função de adjunto adnominal e de predicativo do sujeito, respectivamente. Bom, vamos ter que conferir isso tudo, né? Uma rápida escaramuça encrespou o meio literário quando alguém afirmou que o romance Dom Casmurro. Então, o romance Dom Casmurro, quando alguém afirmou que o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, não era lá essa obra-prima que se diz que é. Ele está falando que a função é de adjunta nominal. Romance Dom Casmurro. Bom, olha só que legal, né? Romance Dom Casmurro. Claro que Dom Casmurro, que é o substantivo próprio, está nomeando o romance, ele não pode ser de maneira nenhuma adjunta nominal. Adjunta nominal é a estrutura adjetiva. Então, romance Dom Casmurro, ele não está indicando uma característica do romance, ele está nomeando o romance. Então, se ele está nomeando, ele é aposto nominativo, né? Bem diferente de adjunta nominal. É que nem, por exemplo, Rua Goiás. Goiás está nomeando rua. Então, ela não é uma adjunta nominal de rua. É aposto nominativo. Aposto nominativo, ele não está dizendo, ele designa, ele denomina. Então, ele não pode ser entendido como um adjunto adnominal, que é uma estrutura adjetiva, completamente diferente. Então, já era, já está errado, mas vamos ver o restante. Não era lá essa obra-prima que se diz que é. Ao ler alguma coisa a respeito, perguntei-me se não poderia essa crítica ter algum fundamento e fui conferir. Bom, o outro termo que a gente tem aqui, substantivo próprio, é de Machado de Assis, né? De Machado de Assis. De Machado de Assis está entre vírgulas. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Repare, se não estivesse entre vírgulas, seria Dom Casmurro de Machado de Assis sem as vírgulas.
O que eu estaria dizendo é o seguinte: existem outros romances chamados Dom Casmurro, mas eu estou restringindo os de Machado de Assis, sem as vírgulas, caso elas não houvesse. Bom, então, aí seria adjunta de nominal, porque o adjunta de nominal é uma estrutura adjetiva restritiva. Ele restringiria. Só que tem um detalhe, cara, só existe esse romance do Casmurro, não há outro. Então, é uma estrutura que não pode ser restrita, ela tem que ser explicada. E aí, para diferenciar do adjunto adnominal, colocam-se as vírgulas. Aí, de Machado de Assis, torna-se predicativo, né? Predicativo. Aí sim, o romance Dom Casmurro, de Machado de Assis com as vírgulas, explicando e não restringindo, é predicativo do sujeito. Esse é. Então, a questão está errada porque no primeiro caso não é adjunto adnominal, é aposto nominativo, e o segundo caso, sim, é predicativo, porque está explicando e não restringindo, e o que caracteriza a explicação são as vírgulas, e se não tivesse vírgula, eu estaria mentindo, dizendo que há outro romance do Lucas Murro, e eu estaria restringindo ao de Machado de Assis. Então a questão está errada, porque no primeiro caso é aposto nominativo e não adjunta de nominal. Então ficou clara aí a diferença entre aposto nominativo e adjunta de nominal? Aposto nominativo nomeia, adjunta de nominal indica uma característica e sempre uma estrutura restritiva. E está clara a diferença entre adjunto adnominal e predicativo? Predicativo explica o que é único e que não pode ser restrito. Então, aqui, de fato, é uma explicação, não uma restrição. Espero que tenha ficado claro aí tudo. Diferença entre pronome relativo e conjunção integrante. Pronome relativo substitui o termo anteriormente mencionado, e a conjunção integrante, ela introduz oração subordinada substantiva. Isso também aconteceu, só para relembrar a questão 2. O vocativo é uma estrutura que está fora da oração e, portanto, também precisa ficar entre vírgulas. E, por fim, a questão da locução verbal. A locução verbal precisa ter uma dependência semântica entre os termos. E quando eu consigo desenvolver o segundo, por exemplo, deixe-me ir, deixe que eu vá, a gente tem a presença de duas orações e aí não é locução. Mas quando a gente não consegue fazer isso, é locução. Isso também é uma coisa importante para relembrar. Espero que vocês tenham aí aproveitado bem esse tempinho. Forte abraço, até a volta. Valeu.